sobre a visão que se tem sobre o que é ser igreja, né? A visão que se tem sobre a igreja. E, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui quatro visões assim que o pessoal tem, que o pessoal pensa em relação à igreja, né? É uma visão um pouco errada e eu queria tentar desconstruir aqui com vocês. E eu queria abordar quatro tópicos. E o primeiro tópico que eu quero abordar é sobre a hipocrisia, né? Tem muita gente que fala igreja só tem gente hipócrita. Mas apesar disso ser verdade, o que que a Bíblia diz sobre isso? O que que Jesus fala sobre isso, né? E eu gosto de um texto aqui em Mateus que é muito interessante, que fica muito claro, né? a, a abordagem que Jesus tem diante da hipocrisia. E é justamente nisso que a gente tem que focar, a gente tem que buscar entender e ver o modo com que Jesus trabalha em relação a esse tema para a gente tentar aplicar na nossa vida, né? Então, o texto aqui é em Mateus 23. Jesus ele está condenando os fariseus e os mestres de lei em relação à hipocrisia, né? E aqui eu queria começar com um versículo, ah, logo no início mesmo ali, no versículo, no versículo 1, que diz assim, ó, capítulo 23. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Aí Jesus diz, né, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filácteros bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês. E de todos e de todos vocês e todos vocês são irmãos. E aqui fica bem claro, né? Tipo, Jesus ele tá condenando a atitude deles, né? Aqui Jesus diz, né? Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas não movem uma agulha, né? E E não é muito claro, não é explícito, né? O ponto que Jesus está tentando colocar para eles. Eles falam, eles aparentam, eles tentam colocar a melhor veste, o melhor traje, eles falam o melhor discurso, mas na prática, na hora de mover algo, na hora de agir, de trazer mudança, não ocorre a mudança, porque eles ficam somente na teoria, né? E é justamente essa hipocrisia que Jesus está falando. E lá no início ele já fala, né? Obedeçam o que eles estão falando, mas jamais façam o que eles fazem, porque o que eles fazem é errado, né? O que eles fazem é a hipocrisia, é falar e não agir. E Jesus está condenando isso. E vamos trazer um pouco para nossa realidade, né? A, a realidade é que a, as pessoas elas vão pecar, vão errar, mas o grande ponto aqui é em relação a como nós vamos reagir diante disso. A gente vai mudar, a gente vai tentar mudar, ou vai se acomodar e fingir que nada aconteceu e viver daquele modo, né? Porque é muito fácil eu estar aqui diante de vocês falando, só que depois que eu desligar aqui a câmera, simplesmente agir de outro modo. Então, é essa hipocrisia que a gente tem que estar evitando, né? E no meu caso, algo que eu achei bem relevante compartilhar aqui é justamente sobre isso, né? Por exemplo, aconteceu um caso assim em relação a algo que eu gravei
um vídeo passado falando sobre mansidão e humildade, né? E falando sobre ser manso, ser humilde. O que que é ser manso, né? É ter autocontrole, ter autocontrole das tuas emoções, né? Como tu vai reagir diante daquilo e para não alimentar e não gerar um pecado. E o que eu fiquei pensando foi justamente sobre isso, né? Eu falei isso no vídeo e em alguns momentos eu estava agindo de maneira errada, agindo exatamente da maneira oposta que eu falei. E é um momento que vai acontecer, que vai ser recorrente, porque eu vou errar, mas a questão é eu ter consciência sobre isso e tentar mudar. É fazer como eu fiz. Tipo, bah, eu criei um vídeo lá falando sobre emocional. Pô, peraí, vamos parar e vamos analisar, vamos tentar colocar em prática isso, né? E é justamente esse o ensinamento que Jesus está trazendo. Ele está falando para não escutarem os fariseus e os mestres de lei, porque eles eram muito bons no discurso, eles eram muito bons na, na vestimenta, eles estavam com uma camisa de crente, eles estavam falando bonito, mas na hora de agir, eles não moviam, não tinham ação, não tinham movimento, né? E não é disso que se vive. Jesus está falando aqui que é para agirmos. Aqui no versículo 4 ele diz, né? Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levar um só dedo para movê-los. E esse é o interessante. A gente acaba agindo muito, a gente faz muito isso, né? Só que não é a visão que Jesus ensina, né? Tu pode ter uma visão distorcida em relação ao que é igreja por atitudes como essas, né? Por enxergar em muitas igrejas ações e comportamentos de pessoas onde vai ser algo errado, vai ser algo distorcido, porque elas decidiram agir de uma maneira parcial, uma roupa bonita, um, um discurso bonito, só que na prática é uma realidade que não bate, né? É algo que não se cruza, são direções opostas. E a gente pode acabar se decepcionando ou ter uma visão errada sobre o que é ser igreja, né? E ser igreja é diferente. As pessoas que estão na igreja, elas não vão refletir o que é Cristo, porque as pessoas vão errar. E se tu focar os teus olhos sobre as pessoas, tu vai se decepcionar a todo momento, né? Então, o objetivo aqui é olhar para Cristo, olhar para a palavra de Deus, para ter um entendimento sobre o que que é, o que que é, o que que é certo, né? O que que a gente pode fazer a partir da palavra de Deus. E aqui no capítulo 23 Jesus está falando sobre isso, né? Não sejam hipócritas. Hajam assim como falam. E é uma tentativa, é uma busca por santificação, né? Esse é um processo do cristianismo, é buscar a santificação e buscar se tornar mais parecido com Cristo. E o modo que ele nos ensina aqui é justamente esse, o modo que a gente não se torne hipócritas. Então, a, ig- a falácia, o estereótipo que se criou sobre a igreja, a igreja é só um lugar onde tem gente hipócrita. Muitas vezes pode acontecer, mas não é isso, né? Então, não foque teu olhar sobre a igreja ou as pessoas da igreja, mas sobre a palavra de Cristo, sobre o que Cristo nos deixou. E, e é uma busca de santificação, né? A gente tenta e vai sempre tentar se tornar mais parecido com ele, vai ser uma luta, assim como foi o meu caso que eu disse, né? Foi algo que, pô, eu tô falando de humildade, mas de mansidão, mas eu tô agindo de maneira contrária a isso, né? Foi uma reflexão que me veio e, pô, eu tenho que agir conforme eu tô falando. E é uma mudança, é um processo que vai se tornando automático, né? Tu vai se tornando alguém melhor. Por quê? Porque Cristo nos ensina o modo correto de viver, né? Então, esse é o tópico sobre a hipocrisia, né, que se tem sobre o cristão. E o segundo tópico que eu quero compartilhar aqui com vocês é: a igreja é só para pegar dinheiro das pessoas.
E esse é um ponto bem interessante, porque eu acho que é consenso, né? Uma visão, um estereótipo geral, assim, por quê? Porque é uma realidade, infelizmente, de muitas e muitas e muitas igrejas, porque são pessoas de má fé que estão usando da fé das pessoas para se aproveitar, né? E, e é uma visão distorcida também. Infelizmente, tem muitas igrejas que fazem isso, mas não é o que igrejas saudáveis fazem, né? Não é o que a palavra de Cristo ensina. Então, nesse segundo tópico que eu queria abordar um texto aqui de Crônicas que eu acho muito interessante. Eu vou achar aqui que eu não separei. Eu, eu não lembro exatamente se é nome de Crônicas, mas é Crônicas. Hum, o contexto aqui, já dando um início, fala sobre Davi, fala sobre Davi e sobre Salomão, né? Davi ele já está no fim da vida dele e Deus fez uma promessa para Davi, né? Que o filho dele, o filho dele construiria um templo para o Senhor. Então Davi já está orquestrando tudo, já está organizando tudo. Para quê? Para que o filho possa construir o templo para Deus. E aí, tipo, nesse processo de construção, eles estão arrecadando dinheiro, eles estão organizando tudo ali, né? Aí há várias doações assim para a construção do templo, né? E Davi ele decide fazer uma, uma oferta ainda maior para a construção do templo. E aqui eu gosto muito desse texto porque ele fala sobre oferta, né? E sobre uma visão que se tem sobre oferta que muitas igrejas de má fé acabam distorcendo, né? E eu queria compartilhar esse texto aqui. Ele fica em Crônicas, Primeira Crônicas, capítulo 29. Eu vou ler aqui. Ah, além disso, versículo 3. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este templo. Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo. Daí aqui no versículo, no final do versículo 5 ele diz: Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Ele faz uma pergunta ali para o restante das pessoas que estavam à volta dele, né? E aqui no versículo 6 diz: Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel e os comandantes de 1.000 e de 100 ofertaram espontaneamente para a obra do templo do Senhor. Vai aqui no versículo 9 que o povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E aqui no versículo 14, ah, Davi, né, tá a oração de Davi, né? E aí ele coloca: Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. E aqui esse texto ele é muito interessante, muito bom, porque ele fala justamente sobre isso, né? Sobre a espontaneidade, né? O que se construiu é uma obrigatoriedade. Tipo, tem muitas igrejas que elas estão te obrigando, te, te direcionando para um caminho como se fosse algo obrigado. E não é obrigado. É algo que tem que ser de coração, né? De forma espontânea. Assim como o texto diz aqui, né? Voluntariamente, espontaneamente. E foi o que eles fizeram, foi o que Davi fez, foi o que os líderes fizeram, foi de modo espontâneo. E aqui na oração de Davi, ele fala, né? Quem sou eu e quem é meu povo para contribuir para ti, Senhor? Tudo vem de ti e nós apenas te
demos o que vem das tuas mãos. E esse é o intuito, né? Por que que eu preciso ofertar? Por que que eu preciso contribuir na igreja? Por vários motivos, né? Mas aqui eu queria abordar isso aqui, né? O interessante, tipo, ele tá colocando, o que que ele tá falando aqui? Tipo, tudo vem de ti. Ou seja, tudo é teu. A minha vida, meu boné, a casa, tudo, as medalhas, tudo é teu, Senhor. Então, como que eu posso achar que eu tô te ajudando? Como que eu posso achar que tô te ofertando algo como se o Senhor precisasse? O Senhor não precisa disso, porque tudo é teu. Então, é isso que ele está dizendo, né? Eu estou fazendo por entender isso, por entender que por ser tudo teu, é um modo de retribuir, uma retribuição pessoal, né? E de coração, não é algo imposto, não é algo forçado. Aqui no, na continuidade desse versículo aqui, desse versículo não, desse capítulo, o Davi continua na oração. No versículo 17 diz o seguinte: Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente e com a integridade de coração. E aqui ele reforça tudo que eu falei, né? Não foi obrigado, não foi, hoje eu tenho que ofertar na igreja. Hoje é dia de pagar o dízimo. É de coração, de integridade. Por quê? Porque tu entendeu aqui no versículo 14 que foi o que ele disse, porque eu entendo que tudo é teu, eu quero retribuir por isso. Não porque é obrigado, não porque o pastor tá mandando, não porque todo mundo tá fazendo, não. Porque espontaneamente eu entendi, e de coração eu oferto. Então, essa é uma ideia muito errada que se tem em relação à contribuição. Por quê? Porque a gente acaba achando que é obrigado, porque muitas igrejas e muitos pastores fazem isso, né? Então, se construiu uma visão deturpada sobre o contribuir, porque se tornou uma obrigatoriedade. E muitas pessoas já pensam, né? Pô, mas por que que eu vou contribuir se Deus não precisa de dinheiro? Deus não precisa de dinheiro, mas a igreja, ela precisa, né? A igreja precisa manter a organização, precisa manter a luz, a água. Então, tudo isso gira em torno do dinheiro. E mas jamais vai ser de maneira imposta, não tem que ser de maneira imposta. E não é algo que a Bíblia diz, né? É algo que tem que ser espontâneo, com integridade de coração, por entender que eu tenho que contribuir contigo, Deus, porque tudo é teu e eu sinto essa necessidade, né? E até para não fazer ídolos, né? Com o dinheiro se tornar um ídolo, quando se apega muito ao dinheiro é porque tu tá dependendo muito dele, né? Então tu coloca a tua confiança no dinheiro. E esse é um modo também de não nos tornarmos refém dele. E esse é o segundo tópico, para desconstruir um pouco essa ideia, né? Igreja é só para pegar dinheiro de pessoas. Não, não é. E não é uma obrigatoriedade. Se tu está em uma igreja que é assim, provavelmente tu vai ter que mudar, porque é uma igreja que está agindo de maneira errada, não é isso que a palavra de Deus diz, né? E terceiro tópico aqui é a igreja é uma atividade opcional. E esse é um ponto aqui que eu acho não é um estereótipo muito grande assim, mas é importante ressaltar, né? A igreja ela não é opcional por quê? Porque a gente precisa estar em comunidade, a gente precisa estar como cristãos, como partes do corpo de Cristo, nós pertencemos a um corpo, corpo de Cristo. Então, são unidades que movimentam, que dão contribuição para o corpo, né? Então, a igreja em si ela não pode se tornar opcional, por quê? Porque tu acaba limitando certas coisas, como a comunhão, como o relacionamento, e é a partir dessa comunhão que há um fortalecimento de fé também, né? Aqui tem um texto que ele não tá exatamente nesse contexto, mas eu gosto muito porque ele fala sobre a comunhão, né? Que é em Efésios 4. Fala sobre a comunhão
Eu acho que esse é um ponto interessante, assim, central, assim, quando a gente fala sobre igreja, sobre a unidade, né? Porque aqui no texto de Efésios, no capítulo. Aqui, na verdade, ele fala sobre a unidade do corpo de Cristo, não lembrava. Ah, unidade do corpo de Cristo, né? Efésios 4, capítulo 4. Ah, aqui, Paulo está falando sobre cada um ter recebido um dom, né? Pessoas receberam tais dons, outras, e todos refletem para edificação uns dos outros e do corpo, né? E da igreja de Cristo, né? E aqui no versículo 11 diz assim, ó: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, ou seja, os separados, o povo de Deus, né, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que conduzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajuntado e unido pelo auxílio de todas as partes, todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E esse texto aqui é muito bom, né? Porque ele está falando do corpo de Cristo, né? E é isso, a igreja, ela não pode se tornar uma opção, não pode se tornar algo opcional, porque é um corpo, né? No momento que tu acredita em Cristo, que tu se identifica, tu deposita a tua fé em Cristo, tu é um cristão. E automaticamente tu tem que entender isso, né? Que tu é parte de um corpo. E que é através desse corpo que nós vamos conseguir trabalhar em conjunto para nos fortalecer e fortalecer a nossa fé, né? Com que propósito? Aqui no versículo 14 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, né? Que a gente tenha uma fé madura, que a gente não se leve aqui, né? Na continuidade do versículo ele diz, né, que a gente não se leve de um lado para o outro como as ondas. E é isso, né? Quando a gente se mantém de maneira isolada, de maneira pessoal, individual, automaticamente a gente acaba se conduzindo de um lado para o outro, porque vai ver muita gente do mundo com visões diferentes, com realidades diferentes, e vai te empurrar para esse lado, vai te empurrar para o outro. Então, se tu tem um- uma comunidade onde há pensamentos semelhantes, e isso, vamos deixar claro, não é, tu não tem que se isolar do mundo e ficar dentro de uma bolha ali e não conversar com ninguém mais, não. Mas tem que estar alinhado com pessoas que estão no mesmo propósito que tu, né? Tipo, eu não posso ser, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de correr, as medalhas estão aqui, né? Mas eu não posso, tipo, ter a mesma rotina de treino que alguém que, sei lá, joga vôlei ou que faz natação. Tipo, não tem sentido, sabe? Meus treinos vão ser treinos de corrida. As pessoas de natação vão treinar natação. Então, por exemplo, tu tem que manter os propósitos alinhados, né? E a igreja, a comunidade da igreja, ela serve justamente para isso, para te manter a comunhão e a unidade, para se fortalecer, para que a gente não seja jogado de um lado para o outro, né? Porque no momento que a gente está em comunhão, a gente está fortalecendo esse corpo. Por quê? Porque tem um cabeça, né? Tem Cristo e tem a palavra de Deus. E a partir disso, a partir desse entendimento, a partir da leitura dela, que a gente vai se edificando, vai se fortalecendo, né? E aí entra muita questão do discipulado também, né?
discipular outras pessoas, ensinar e formar Cristo nas outras pessoas, isso é muito importante. E isso só ocorre de modo conjunto, né? Não tem como eu estar isolado e achar que eu vou conseguir me edificar e edificar outras pessoas de modo isolado. Não, é justamente por isso, né? A igreja, ela não é uma atividade opcional, não é algo que, eu tenho fé e acredito em Cristo e, cara, mas eu não preciso ir na igreja. Não, precisa, porque aqui o texto de Efésios diz isso, né? Nós somos membros de um corpo e esse corpo ele trabalha em conjunto e ele precisa ter correlação, né? Então, esse é o terceiro tópico. E o tópico final, para fechar aqui, é o tópico sobre segregação, né? Segregação se refere à separação e ele está muito relacionado com estereótipos, né? Estereótipos agora não só também tem o estereótipo da igreja, mas em relação ao estereótipo que se tem de pessoas que são aceitas dentro da igreja, né? Por exemplo, tu tá na igreja, tu não pode usar brinco, tu não pode usar boné, tipo, tem uma visão, não pode usar tatuagem, não pode usar tatuagem, tu não usa tatuagem, tu não pode ter tatuagem. São estereótipos, por quê? Porque se construiu desse modo, né? Se construiu o, uma visão que vem lá do passado, né? E tem um capítulo aqui do livro Como se tornar um cristão inútil, que eu achei interessante, que esse capítulo que ele fala, o capítulo 2, né? Ele fala sobre os novos sacerdotes de Deus. E nós, hoje, com a nova aliança, com a aliança em Cristo Jesus, né? A gente tem esse papel, né? Nós somos sacerdotes de Deus. O, para quem não tem uma visão sobre o sacerdote ele era a pessoa responsável na antiga aliança, antes de Jesus, ele era a pessoa responsável pela relação entre a pessoa e Deus. Ele era o intermediário que fazia essa relação espiritual, essa função, né, de intermédio. Então, no momento que Cristo veio, ele, ele se tornou o sacrifício e a partir dele nós somos um conjunto de sacerdotes, né? Porque hoje a igreja ela não está centrada no templo, ela não está centrada no sacerdote com aquela figura que se tinha, né? Então se desconstruiu, mas ao mesmo tempo é algo que se carrega muito. As pessoas, muitas igrejas mais tradicionais têm essa visão, né? De que o templo é sagrado, de que o templo tem que ter, não seria a palavra submissão, mas tem que ter o forte respeito, né? O respeito de, de respeito mesmo, porque não sei, me fugiu a palavra, mas um respeito intenso, né? Então, é óbvio, tem que ter, tu não vai num culto se- de qualquer jeito, tipo, é o mínimo de qualquer lugar que tu vai ir. Tu não vai em um restaurante de cueca, não. Mas tem que ter o mínimo de bom senso. Eu acho que é social, não se refere à igreja, né? Mas não, essa visão de templo, o templo ser sagrado, é algo que perdeu força, por quê? Porque agora nós temos uma nova aliança, né? E essa aliança é em Cristo. Então, Deus, o relacionamento com Deus, o relacionamento com Cristo, ele não está dentro de uma igreja, ele não está dentro de um templo, mas em qualquer lugar. E então se desconstruiu um pouco sobre essa questão de templo e sobre o que que é o que que é certo, o que que é errado. Pode boné, não pode boné, pode pregar de boné? Pode, pode, porque o teu relacionamento com Cristo ele é maior que o templo.
Então, até entra a questão, tipo, da, a igreja é uma atividade opcional. Ah, por quê? Ah, porque agora a gente tem uma nova aliança com Cristo e não precisa estar dentro de uma igreja. Não, precisa porque tem outros conceitos envolvidos. Mas o templo, essa questão de respeito e devoção à estrutura, ao palanque, tipo, se perdeu, né? Porque agora nós temos uma nova aliança e essa aliança é com Cristo, né? Então, é muito, é muito, é um estereótipo muito frequente de se ver em relação a, não pode ter boné, não pode ter brinco, não pode ter tatuagem. Não, mas não é. Claro que tu vai ter sempre a questão do bom senso, né? Como qualquer outro lugar que tu vai frequentar. Mas é uma visão que é distorcida, né? Não é isso. Se tinha muito isso, porque a aliança era antiga, né? Então, se tinha uma visão, um modo de relacionamento com Deus diferente. Hoje já temos outro. Então, é isso. Esse é o quarto ponto. É um tópico final. E, para finalizar, né? A igreja, o que que é a igreja, né? A igreja é um grande sonho de Deus, né? Deus, ele quer um povo de sacerdotes. Ele é um povo semelhante a Cristo, né? Que seja semelhante a Cristo. E ele, no Antigo Testamento, ele tentou construir uma aliança com Israel, mas o povo foi infiel a ele, não honrou essa aliança. E a nova tentativa foi Jesus Cristo, né? Jesus veio para isso, veio para edificar a sua igreja. Jesus veio para agir, para estabelecer a igreja de Deus, né? O sonho, o desejo de Deus de ter um povo fiel a ele. Então, quando a gente ter uma visão sobre a igreja, é muito interessante a gente ter esse pensamento, né? A igreja, e aqui a igreja, eu não falo da igreja local, mas a igreja como todos aqueles que creem em Cristo, né? É um sonho de Deus, é um sonho que ele, ele tem, e um dia estaremos todos reunidos, né? Como igreja. E aqui temos Cristo. Cristo, ele é o responsável por estabelecer essa igreja, né? Por quê? Porque a partir de todo aquele crer nele, ah, faz parte desse corpo. E é um corpo santo. Então, quando a gente ter uma visão sobre a igreja, que a gente venha a ter essa visão, né? Que é um plano de Deus e que não é algo estereotipado porque as pessoas agem de má fé, que as pessoas agem com uma interpretação errada e vivem de modo errado, né? Tanto na questão da hipocrisia, tanto em relação à questão do dinheiro ou o modo que as pessoas devem ou não se vestir dentro de uma igreja. Então, que a gente tenha essa visão e que possa nos auxiliar, né? Sempre nesse processo de entendimento sobre o que que é ser igreja e o que que é viver igreja, né? Então, esse é o vídeo de hoje e um forte abraço.